Olá, pessoal! Eu sou a professora Aderlene Moura Rodrigues. Nossa aula é de Geografia e hoje vamos continuar tratando do tema Relação Crescimento Populacional e Infraestrutura. Vejamos na telinha. O crescimento populacional, como estudamos anteriormente, o crescimento populacional é caracterizado pelo número de habitantes de um determinado local. Ele se dá pelas taxas de natalidade e mortalidade, como também pelo processo migratório. Ou seja, nós vimos que no Acre houve um crescimento populacional. E esse crescimento populacional nós descobrimos quando fazemos uma contagem, uma fórmula matemática. Olhem só, usamos matemática em geografia também. Usamos a taxa de natalidade, a taxa de mortalidade e o saldo migratório, ou processo migratório. Daí nós descobrimos o percentual de crescimento de um local. Vamos ver agora que esse crescimento populacional, ele gerou mudanças na infraestrutura do estado do Acre. Observe as imagens. Observe as imagens. Em 1999, em Rio Branco, capital do estado do Acre, tinha esse canal aí, ó, o Canal da Maternidade. E ele passava, gente, pelos quintais das casas, olhem só, pelas cercas, né? As pessoas moravam próximo a esse canal e esse canal atravessava os quintais das casas. Em 2020, claro que não foi uma mudança agora, em 2020, mas já aconteceu já tem um tempo, mas é assim que se encontra o Canal da Maternidade. Olha a diferença de ambiente, né? Um ambiente, um paisagismo muito mais agradável, uma estrutura muito mais harmônica com o local e continua, claro, tendo o canal aqui da maternidade para tirar os dejetos, mas ele já não é da forma que era anteriormente. Então, observe que o crescimento da população fez com que houvesse uma mudança na paisagem aqui, se tratando, no caso, um dos exemplos, do Canal da Maternidade. Observe essa outra imagem. A distribuição também de energia e água mudou. No estado do Acre, com o crescimento populacional, foi necessário oferecer mais redes, né, de distribuição de energia elétrica e água tratada. Vamos observar aqui agora. Olhem só, o que seria infraestrutura? Vocês sabem o que é infraestrutura? Olhem só o que é infraestrutura. Tem um conceitozinho aqui, diz o seguinte: infraestrutura urbana é um conjunto de serviços básicos indispensáveis a uma cidade ou sociedade. O que significa serviços básicos indispensáveis a uma cidade ou comunidade? Indispensáveis. Indispensável quer dizer que não pode faltar. Básico é aquilo mínimo necessário. Então, esses serviços básicos indispensáveis a uma cidade é, por exemplo, rede de esgoto, oferecimento de água tratada, rede de energia elétrica, transporte público, pavimentação das ruas, saúde, educação. Esses são serviços básicos, coleta de lixo. Sem eles, com certeza, a vida na cidade não fica fácil. E com o crescimento populacional, houve essa mudança. Ou seja, teve o crescimento populacional, a infraestrutura também modificou. Houve o crescimento do estado do Acre, consequentemente, a infraestrutura do estado também se modificou. Vamos ver uns dados aqui retirados da revista Acre em Números 2017. Diz o seguinte, que a energia elétrica em 2012 era oferecida para 222.570 famílias. Em 2015, saltou para 245.352 famílias. A distribuição de água também. Em 2012 estava 85.631
Em 2015, saltou para 99.454 famílias. Então, com certeza, um salto significativo. Ou seja, a infraestrutura, ela está saindo, né, tentando acompanhar o crescimento populacional. Nós vimos na aula anterior que o crescimento populacional no estado do Acre, ele foi gigantesco, por conta da migração, da imigração e por conta também das taxas de natalidade e mortalidade. Vimos agora, estamos vendo que esse crescimento populacional, essa infraestrutura do estado também sofreu modificações. Observem. Relação do crescimento populacional e infraestrutura. A infraestrutura urbana precisa acompanhar o crescimento populacional. Ou seja, se está havendo um crescimento populacional, a infraestrutura urbana precisa estar acompanhando, precisa estar se modificando para atender a essa necessidade, a necessidade da população, das pessoas que fazem parte daquele espaço geográfico. Porém, o crescimento populacional acelerado dificulta que isso aconteça. E quais as consequências disso? As consequências são a falta de distribuição de energia, esgotos a céu aberto, ruas sem pavimentação, ausência de água tratada. Então, tudo isso acontece se não houver, de fato, uma infraestrutura que acompanhe o crescimento populacional. E muitas vezes não vai acontecer. Vamos ver na telinha. A infraestrutura urbana no Brasil está relacionada ao crescimento acelerado das cidades, que foi ocasionado pelo processo de industrialização e também pelo processo de modernização do campo. Esse crescimento acelerado resultou em problemas ambientais, estruturais e sociais. No estado do Acre, essa realidade não é diferente, pois parte da população ainda não tem acesso à água tratada, rede de esgoto e ruas pavimentadas, devido ao crescimento desordenado. Então, o que nós podemos perceber? Que a infraestrutura no Brasil, ela nem sempre está acompanhando o crescimento populacional. Por quê? Porque o crescimento populacional está acontecendo de forma acelerada. Seja como nós vimos agora há pouco na telinha, por conta da industrialização, onde as pessoas começaram a ir para as cidades, onde a modernização do campo fez com que muitas pessoas perdessem seu trabalho no campo e aí tivessem que ir para a cidade em busca de melhores condições de vida, em busca de trabalho. Então, houve em alguns centros o êxodo rural, então houve uma urbanização naquele local, então o crescimento populacional acelerou. Isso dificultou muito a infraestrutura urbana naquele local, porque não deu conta de acompanhar. No estado do Acre, essa realidade não é diferente. Nós vimos em aulas anteriores que o crescimento populacional no estado do Acre, ele está crescendo de forma muito significativa. E claro que como ele está crescendo de forma muito significativa, seja pelo processo de migração e imigração, como nós já falamos anteriormente, a infraestrutura não está dando conta. Vamos ver na telinha. Nos municípios do estado do Acre, muitos bairros não foram planejados. As pessoas foram construindo suas casas e, com o tempo, passam a receber pavimentação das ruas, rede de esgoto, água tratada e outros serviços. Alguns bairros, porém, foram construídos de forma planejada, com infraestrutura adequada. Olhem as imagens aí. Temos esse primeiro bairro aqui, ó, Vila Acre, que é um exemplo de um bairro que não foi planejado. As pessoas foram construindo suas casas aqui de forma aleatória, não houve um planejamento prévio para que isso acontecesse. Um exemplo aqui, ó, de um bairro que foi planejado, já é aqui o conjunto universitário. Antes das pessoas irem morar lá, foi planejado todo o bairro e aí houve
a construção de uma infraestrutura básica necessária, como, por exemplo, rede de esgoto, como, por exemplo, água tratada. Então, pessoal, podemos perceber que a falta de uma infraestrutura adequada, ela reflete muito na qualidade de vida das pessoas. Vejamos aqui. Olhem só. Se não temos uma infraestrutura adequada que atenda ao crescimento populacional, isso pode resultar em problemas como a mortalidade infantil, a baixa longevidade da população, ou seja, as pessoas começam a viver menos, poderiam viver muito mais, mas acabam não vivendo tanto por conta desses problemas gerados pela falta de infraestrutura. Acontece também a ausência de saneamento básico. Essa ausência de saneamento básico provoca a contaminação da água e dos alimentos. E, consequentemente, essa contaminação da água e dos alimentos provoca doenças como diarreia, febre amarela, dengue, malária. Então, observe que uma coisa está diretamente relacionada à outra. Ou seja, onde tem um crescimento populacional, há necessidade de uma mudança na infraestrutura da cidade. Caso isso não aconteça, vai gerar problemas para a população. E o que vai acontecer? Vai acabar dando um desequilíbrio. Ou seja, a população está crescendo, mas a infraestrutura não acompanha. E ao dado momento, vai acontecer maior índice de mortalidade infantil, a longevidade da população começa a aparecer visivelmente, então há um decrescimento populacional, começa a diminuir a população daquele local. Claro que isso leva anos para acontecer, mas essa relação aqui, ela deve acontecer de forma harmoniosa, elas devem acontecer paralelas. Se está acontecendo crescimento, deve necessariamente ser acompanhada de infraestrutura adequada. Ok? Então, retomando o que nós vimos, nós temos infraestrutura urbana precisa acompanhar o crescimento populacional. O crescimento populacional acelerado dificulta, mas não impede, dificulta. Mas a infraestrutura está acontecendo, mas dificulta um pouco, trazendo consequências, como nós vimos, a falta de distribuição de energia, esgotos a céu aberto, ruas sem pavimentação, a ausência de água tratada. Então, vocês observam essa relação. Crescimento populacional e infraestrutura, elas têm total relação. Devem caminhar juntos, mas nem sempre caminham. Ok? Muito bem. Eu aguardo vocês na próxima aula para aprofundarmos um pouco mais sobre relação crescimento populacional e infraestrutura.